Reconhecimento de fala para português brasileiro. Fabiano Weimar dos Santos, também conhecido como Chiru, é mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em ciência da computação pela UCS, atuando como consultor em tecnologias de reconhecimento de fala e sysadmin de tecnologias livres para o gerenciamento de conteúdo usando software livre. Tem sido contribuidor ativo do Plone e Zope, além de evangelista atuante na comunidade Python durante vários anos. Alô? Deixa eu afastar aqui. Bem, boa tarde, pessoal. Começar minha palestra agradecendo o convite do pessoal da Interleges. Eu, de certa forma, já me considero um amigo da casa, já tenho trabalhado com o pessoal aqui da Interleges em diversos projetos e, às vezes, quebrado alguns galhos, né? Eu vou falar hoje de um assunto diferente. Eu acho que quem já me conhece sabe que o que paga minhas contas no final do mês é desenvolver software e dar suporte para a infraestrutura. Então, eu vou falar aqui sobre uma questão um pouco mais acadêmica. Vai ser uma palestra um pouquinho mais pesada, digamos assim, porque o assunto não é muito simples. Esse assunto, especificamente, foi minha dissertação de mestrado, que eu defendi em maio desse ano. Então, eu vou tentar deixar, assim, um tempo razoável para perguntas no final da palestra. Eu tenho certeza, em outras palestras que eu já fiz, as perguntas pipocam em grande quantidade. Bem, vou falar um pouco de mim, então. Já foi introduzido aí pela organização. Como eu disse, a minha principal participação na comunidade, principalmente na comunidade Plone, ela tem sido desde 2000, mais ou menos. E nos últimos 2, quase 3 anos, eu andava meio sumido, né? Eu acho que o mestrado tem esse efeito colateral de fazer com que as pessoas desapareçam durante um determinado período de tempo. Acontece que eu já trabalhava com inteligência artificial desde antes de trabalhar com Plone, bem antes. Eu acabei retomando isso agora por ocasião do meu mestrado, mas eu já trabalho com a área há bastante tempo. E, bem, há clientes meus aqui na plateia. Oficialmente o pessoal me conhece do GTEC, da lista, de vez em quando eu escrevo alguma coisinha, e eu sou o sysadmin do provedor Python.com. Que, por questão de... Enfim, eu vou comentar depois no final da palestra. Eu vou fazer um jabá. Um pequeno roteiro aí para a gente seguir. Eu vou fazer uma introdução para o assunto, para quem já não está muito habituado com a área. Vou querer conceitualizar um pouco do que é reconhecimento de fala. A gente vai discutir um pouco como é que isso funciona. O grande problema é as pessoas não entendem como isso funciona, não têm a menor noção de como é que isso funciona. Dizem, né, que tudo que é suficientemente complexo e elaborado pode ser considerado magia, né? E isso aqui é quase magia negra, se você for analisar, porque a pessoa leiga que vai ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de tecnologia, ela simplesmente usa, ela não está muito preocupada em entender como aquilo foi feito. Eu vou tentar explicar como é que as coisas funcionam por baixo do pano, como é que de fato isso funciona, ou ao menos como é que isso deveria funcionar. Eu vou finalizar a minha palestra com algumas dicas de implantação. Eu tenho visto assim que as pessoas me questionam, mas eu preciso fazer a implantação de determinado serviço. O que eu preciso fazer? Que solução eu vou utilizar? E aqui eu espero não criar uma falsa expectativa em vocês, porque é uma área que está muito em aberto ainda, tem muita coisa para se fazer. Então, apesar do que alguns dizem por aí, não tem uma solução de caixinha que você compra e resolve o seu problema. Tá? Eu vou explicar por que também. Eu diria assim, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente começa a falar de interfaces é que a informática, como a gente conhece hoje, é resultado de uma questão tecnológica. O mouse e o teclado como interface para a gente trabalhar com o computador é algo que não é nada normal, ou seja, não é uma interface natural para você se comunicar com uma máquina. Mas por que é assim? Alguém já se perguntou? O principal problema
é que até pouco tempo atrás a gente não tinha capacidade de processamento para implementar determinadas coisas. Reconhecimento de fala é o tipo de tecnologia que requer uma capacidade de processamento considerável. Não é uma tarefa simples. E eu diria que hoje a gente está vivendo um momento interessante na história. Essa é uma área que ela é investigada desde a década de 80. O computador, para quem não sabe, ele fez 50 anos recentemente. Ano passado, acho, ou retrasado, ele fez 50 anos. Ou seja, de 50 anos a gente já está numa realidade onde a gente já tem acesso à informação através de redes, a gente já tem computação com uma capacidade de desempenho assustadora. Para quem começou e conhece um pouco da história da informática, sabe que a computação hoje já está num nível bastante bom. Mas mesmo assim, mesmo depois de 50 anos de informática e pesquisa aí desde a década de 80 na área de reconhecimento de fala, ainda hoje a gente não consegue ter uma aplicação realmente interessante, realmente útil para reconhecimento de fala. O principal problema que a gente vê é que ela é uma área complicada porque é uma área interdisciplinar. A gente vai reunir tanto a área de processamento de sinais, que é uma área tipicamente de engenharia elétrica, a área de fonética, que diz respeito ao pessoal que trabalha na área de letras em geral, a área de linguística computacional, que é uma área que... Alô? Ah, melhorou. Estava falhando antes. Então, a gente vai ter a área de linguística computacional, que por natureza é uma área que junta a área de computação de modelos computacionais, né? Computação intensiva, com a área de linguística. Tá? É uma área de investigação, geralmente na área de letras, e claro, a minha área que é a área de inteligência artificial. Eu vou dar uma visão geral sobre como essas coisas se encaixam em aplicações de reconhecimento de fala. O que é reconhecimento de fala? A primeira coisa que eu costumo dizer é que não é reconhecimento de voz. Tá? A gente não reconhece voz, a gente reconhece a fala das pessoas. Voz, geralmente, para quem é leigo, voz geralmente está associada ao processo de síntese, ou seja, você sintetiza a fala com diversas vozes. Tá? Mas o que você reconhece, quando você está reconhecendo fala, é o que a pessoa está dizendo. Tá? Você não está preocupado especificamente em como ela está dizendo ou qual é o significado daquilo. Tá? O reconhecimento de fala, do ponto de vista semântico, ou seja, de tentar entender o que a pessoa está dizendo, é uma área que eu diria assim, seria o santo graal da computação, do ponto de vista de interface, de você realmente conseguir estabelecer um diálogo com o computador, um diálogo de alto nível, mas não é o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está simplesmente preocupado em tentar entender o que está sendo dito. Isso é completamente diferente de entender e tentar detectar, reconhecer quem falou. Reconhecimento de quem fala uma determinada expressão é uma aplicação de reconhecimento de locutor, que também é outra área que não tem a ver com o que a gente vai falar. Reconhecimento de locutor é usado para biometria, por exemplo. Hoje a solução de biometria mais conhecida é a impressão digital. Né? Você tem aí impressão digital, reconhecimento de íris. Né? A voz também, ela tem uma característica única de cada indivíduo que pode ser utilizada para identificar quem foi que falou determinada expressão. É uma área muito mais bem definida do que a área de reconhecimento de fala. Tecnicamente falando, eu diria que ela é bem mais complexa. Eu diria que você começa do nada e você tem que construir uma solução basicamente só em cima de processamento de sinais. É uma área de engenharia elétrica pura, praticamente. Mas é uma área que, de certa forma, já está bem estabelecida. Por que não colou? Não colou porque hoje os preços de sensores para fazer identificação digital eles estão muito baratos. Então as soluções por voz acabam sendo questionáveis, digamos assim. Hoje é barato você fazer scan de impressão digital. E o que eu quero deixar claro aqui? Isso é a principal dúvida das pessoas. Reconhecimento de fala contínua, que é o que a gente está tendo aqui, é uma pessoa falando normalmente, sem intervalo, sem pausa entre as palavras, e fala contínua sem restrições,
Ou seja, a pessoa poderia estar falando a respeito de qualquer assunto, sem ter uma delimitação específica de domínio. Isso ainda é um problema em aberto, para qualquer idioma, seja para português, seja para inglês. Tá? Então, as principais aplicações hoje, elas têm um domínio específico, um domínio delimitado. E quanto mais restrito esse domínio, eu costumo ter um resultado de reconhecimento melhor. Outra coisa que as pessoas confundem: síntese e reconhecimento. Tá? Síntese é eu transformar, assim, rasteiramente falando, é eu transformar texto em áudio. E reconhecimento seria o caminho oposto. Eu tenho, por exemplo, um texto e eu quero que o computador leia o texto para mim. Isso é síntese. Se eu tenho um áudio, por exemplo, um pronunciamento de uma sessão plenária lá na Câmara de vocês, e vocês querem fazer a transcrição desse áudio para texto, aí sim a gente vai estar falando de reconhecimento. As pessoas confundem muito. Tá? Agora, uma coisa é certa, convém a gente frisar que síntese é algo trivial hoje em dia. Sintetizador de fala tem as dúzias, muitos livros, alguns deles bastante interessantes, com resultados muito bons. Mas a gente também não vai falar disso. Então, quais são as aplicações que a gente tem hoje para reconhecimento de fala? Eu diria que aqui, para esse público específico, vocês estão mais interessados em, por exemplo, ter uma aplicação que sirva de apoio para o setor de taquigrafia, por exemplo. Taquigrafia, querendo ou não, ele tem aquela tarefa específica, né? Uma pessoa altamente treinada para, em tempo real, conseguir transcrever aquilo que é dito durante uma sessão, durante um discurso. Obviamente, sistemas hoje de reconhecimento de fala não conseguem substituir um taquígrafo. Né? Eu acho que hoje, e talvez nos próximos 20 anos, isso ainda não aconteça. Porque o sistema de taquigrafia hoje ele já consegue tratar duas pessoas conversando simultaneamente, diálogos. Por exemplo, um bate-boca de duas pessoas brigando seria praticamente impossível de reconhecer com software de reconhecimento de fala. É algo muito complexo. E com taquigrafia você consegue tratar relativamente bem isso. Tá? Não é algo simples, precisa de uma pessoa treinada para isso. Mas qual é a questão? Quando se trata de a gente indexar informações que são áudio, por exemplo, eu tenho lá 150 horas de reuniões em comissões. E eu quero fazer uma pesquisa nesses áudios de reuniões em comissões de tudo que foi falado a respeito de software livre, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma busca em áudio se eu não tenho a transcrição daquele áudio? Eu teria que ter alguma forma de reconhecer isso. E percebam aí o seguinte, que eu estou querendo identificar a expressão software livre independente de quem falou. Qualquer pessoa pode ter falado isso. E isso torna o problema nada trivial, porque eu posso ter essa expressão falada por um homem, por uma mulher, por uma pessoa que está com gripe, por uma pessoa que pesa 150 quilos, por uma criança. Cada tipo físico vai ter uma representação diferente de fala. E cada um desses tipos vão ter representações de sinais da fala diferentes. Isso torna o problema um problema de casamento de padrões nada trivial. Isso se aplica a outras coisas também. Não só a indexação de áudio, mas eu poderia fazer isso para indexação de vídeo também. Eu quero, por exemplo, buscar na internet, eu imagino que um dia isso vai acontecer. Eu estou lá no YouTube, eu quero buscar, por exemplo, todos os vídeos do YouTube que falam a respeito de carnaval. Então, isso não seria uma tarefa muito fácil. Né? Outra coisa, URAs. Alguém sabe o que é uma URA? Audível, na verdade. URA é uma unidade de resposta audível. Você tem vamos simplificar. Você tem um software que ele vai se passar por uma pessoa quando você liga para um número de uma central de atendimento, por exemplo. E ele vai conversar com você, ele vai tentar te atender de alguma forma. Ao invés de você disser lá, aperte 1 para não sei o que, aperte 2 para não sei o que lá, ele vai te perguntar, o que você precisa? Aí você vai dizer, eu quero a segunda via do boleto bancário, não sei o que lá. Aí ele vai compreender o que você quer e vai te redirecionar para a pessoa que vai resolver o seu problema. URAs, hoje, a gente tem
muitas implementações. A grande maioria delas é baseada em reconhecimento de fala discreta, digamos assim. Uma fala que não é uma fala contínua, aonde as palavras elas são treinadas de forma isolada. Então eu tenho que falar pausadamente as palavras para que o sistema consiga compreender aquilo de uma forma adequada. Ou seja, eu tenho que dizer, por exemplo, vamos cogitar, por exemplo, um sistema de reserva de passagens aéreas. O sistema vai te perguntar para que cidade você gostaria de ir, qual é a sua cidade de destino. Tem uma propaganda com isso, inclusive. Pois é, Bauru, né? E ele entende tudo quanto é coisa, né? Cochabamba, sei lá o quê. Nesse aspecto, o que acontece? O sistema lhe fez uma pergunta, então ele já sabe de antemão que tipo de resposta você poderia dar. Então o domínio daquela aplicação é um domínio muito específico. E como se trata de uma palavra, ou de algumas palavras, por exemplo, São José do Rio Preto. São várias palavras emendadas, mas que a gente poderia considerar como se fosse uma expressão única, né? Então isso torna o problema muito mais simples, porque eu já sei qual é o contexto daquilo que vai ser respondido, eu já sei, assim, estatisticamente, qual é a probabilidade de cada uma das palavras ser dita, e o locutor vai falar aquilo pausadamente. Então a dificuldade de reconhecimento ela é muito ela é simplificada. Se eu for fazer isso num discurso normal, assim como eu estou fazendo, é muito mais complicado de reconhecer, porque eu não tenho uma delimitação de contexto tão específica quanto uma lista de nome de cidades. Assim, só para fechar, URAs são consideradas aplicações triviais hoje em dia, são bem simples de fazer. Eu tenho visto muita gente questionando assim, como é que faz e tal. Hoje em dia é o tipo de coisa que nem se pesquisa mais na academia, fazer esse tipo de coisa de tão simples que é. Porque não tem nenhum desafio acadêmico por trás disso, mas são soluções que no mercado ainda tem muito pouco. Dá para fazer integração com Asterix, dá para fazer uma série de coisas, mas eu tenho visto muito pouca coisa de implementação disso. Até aqui tá tranquilo? Então tá, todo mundo respira fundo, que agora eu vou tentar explicar como é que isso funciona. O problema de reconhecimento de fala, hoje, ele não é tratado do ponto de vista determinístico. Todo ele é desenvolvido baseado em estatística, em cálculos de probabilidades. Então a gente diz o seguinte, por definição, a gente define que há um evento acústico, ou seja, é algo que está sendo dito, que é aquilo que você quer reconhecer. Uma sequência de frases, uma sequência de palavras. Você define W como a string de palavras que você quer reconhecer. É aquilo que você quer calcular. É o meu W da minha equação. E aí eu tenho uma probabilidade condicional de W dado A. Ou seja, é isso que eu preciso calcular para saber qual é a probabilidade de eu estar falando uma determinada palavra, ou seja, eu ter o áudio dessa palavra, e ela de fato casar com uma determinada sequência de palavras escritas, de símbolos escritos. Eu não vou cair no simbolismo matemático aqui, mas na verdade a gente vai chegar nisso aqui. Depois de uma simplificação algébrica aí, baseada num teoremazinho, a gente vai cair nisso aqui. A gente está tentando, na verdade, maximizar qual é o atributo da probabilidade de uma palavra vezes a probabilidade do evento acústico dado uma palavra. Essa probabilidade, ela precisa de dois modelos. Ou seja, eu vou ter que ter o cálculo da probabilidade da palavra que eu quero reconhecer e o cálculo da probabilidade daquela palavra em relação a um evento acústico. Eu tenho um evento acústico dado palavra. Isso significa que todo o meu processo de reconhecimento ele é baseado em criar, primeiramente, um modelo acústico, que é o que vai calcular aquela parte da equação, que é o PA de W. Esse modelo acústico é o seguinte, ele representa, do ponto de vista computacional, como os sons são emitidos. Ou seja, quando eu for falar uma sequência, eu vou falar, obviamente, uma sequência de sons, e esse modelo vai representar como esses sons eles são representados do ponto de vista de processamento de sinais, as características do meu som. Tem várias técnicas para fazer isso.
Falando especificamente de fala, porque é um problema temporal, a gente tem que usar ou redes neurais recorrentes, ou DTW, que é uma técnica ultrapassada, é da década de 80, ou HMMs. HMMs é o padrão de mercado, todo mundo usa isso. HMMs é um modelo oculto de Markov, é um modelo matemático e estatístico para fazer predições de sequências temporais. E a gente precisa calcular esse P de W. Esse P de W é o que vai definir o nosso domínio de reconhecimento. Tá? Ou seja, se eu tivesse um domínio irrestrito, esse P de W seria calcular a probabilidade de ocorrência de todas as palavras do idioma português em qualquer contexto. O que pode ser bem complicado, porque quem é que consegue fazer um modelo matemático para representar um idioma inteiro? É muito difícil. Então a gente costuma fazer um modelo reduzido de acordo com o domínio de aplicação que a gente vai ter. Por exemplo, eu quero reconhecer discursos políticos. Provavelmente discurso político, o cara vai falar da população, da situação econômica, da conjuntura, enfim, vai falar de assuntos da atualidade. São assuntos mais ou menos previsíveis. Ele não vai falar da teoria quântica de não sei o que lá. Político não fala sobre esse tipo de coisa. Então, esses modelos eles são baseados em um cálculo estatístico baseado em n-gramas. Tá? Tem outras formas de fazer isso, mas o ponto aqui é o seguinte. Não existe uma forma de representar o idioma. Ou seja, quando a gente vai para a escola, lá nas séries iniciais, todo mundo aprende o português e depois descobre que existe uma gramática para o português. Que existe uma forma, digamos assim, uma forma culta, uma forma mais formal de se escrever o português. Sujeito, verbo, predicado, esse tipo de coisa. Só que, coloquialmente, no nosso dia a dia, a gente não fala de acordo com a gramática. A gente se comunica de uma forma livre. E isso torna com que os modelos baseados em gramática, eles se tornam utópicos. Eles se tornariam mais úteis para, por exemplo, fazer uma URA, uma unidade de resposta audível. Que eu consigo fazer uma gramática para descrever as possíveis respostas de um sistema de atendimento. Só que para um sistema de reconhecimento de fala contínuo, aberto, isso não funciona para nada. Simplesmente impossível. E o meu sistema de reconhecimento... Bem, eu vou voltar duas aqui. O meu sistema de reconhecimento, o meu reconhecedor, na verdade, é aquela terceira parte ali. Que ele é um software que, dado esses dois modelos estatísticos matemáticos, ele vai fazer uma busca de hipótese para tentar maximizar um parâmetro desse meu modelo. Esses modelos são gigantescos. Assim, gigabytes e gigabytes de informações calculadas para representar isso. São milhões de variáveis para eu conseguir calcular um modelo desse. Então, esse software de busca de hipótese, para trabalhar em tempo real, que é o que todo mundo gostaria, ou seja, o áudio está sendo produzido e em tempo real a transcrição vai sendo feita. Um sistema de reconhecimento de fala em tempo real, com alta performance, sem restrição de domínio, seria o sonho de qualquer pesquisador. Isso praticamente não existe hoje. Existem sistemas que se aproximam muito do tempo real, mas ainda para domínios um pouco mais fechados. Tá? Ou seja, isso é desejável, mas não é algo simples de se buscar. Aqui eu tentei desenhar um gráfico de caixinhas para tentar explicar mais ou menos como essas coisas funcionam. Eu tenho o áudio, que é produzido, esse áudio vai virar modelos acústicos, aquela parte azul. Depois eu tenho transcrições ortográficas, que é a transcrição textual daquele áudio que eu tenho. Eu preciso dessa transcrição, eu preciso, para o treinamento desses meus modelos, eu preciso ter a transcrição de alguma quantidade de áudio. Essa transcrição ortográfica ela vai virar um modelo de linguagem e um modelo G2P. O que é um modelo G2P? É uma sigla que diz grafeme, foneme. Ou seja, ele vai fazer a conversão da transcrição ortográfica para uma transcrição fonética. Por quê? Porque o meu modelo acústico ele não é treinado com palavras, e sim com fonemas. Então toda a parte de reconhecimento é baseada em fonética, baseado no som daquilo que a gente diz, e não exatamente das palavras. Fazer isso com palavras seria computacionalmente impossível. Teria uma complexidade computacional explosiva que inviabilizaria fazer isso. Então a gente faz isso com fonemas. E aí depois eu vou ter o quê? Eu vou ter o reconhecedor, que é o que vocês vão acabar usando, que ele vai fazer uso dessas duas coisas, modelos acústicos e modelos de linguagem, para reconhecer um novo áudio que o modelo ainda não conhecia. Tudo em computação, em inteligência artificial, funciona assim. Você cria um modelo matemático que modela como é que determinada
determinado fenômeno se comporta, esse modelo aprende como aquele fenômeno funciona, e depois você apresenta para esse modelo um dado que aquele modelo não sabe, que ele não aprendeu. E esse modelo ele tem que, de alguma forma, compreender esse dado que ele não tinha visto antes. Então, o nosso reconhecedor faz isso. Eu vou apresentar para ele um áudio que ele não conhecia, ele vai tentar reconhecer baseado nas informações do conhecimento que ele já tinha antes. Como é que se faz um reconhecedor? Open source. Bem, o reconhecedor que eu fiz no meu mestrado, eu usei aquele toolkit ali, o HTK. Ele é feito na Universidade de Cambridge. Ele tem uma história interessante. Ele foi feito inicialmente num laboratório, no laboratório de inteligência artificial, acho, não lembro bem. E esse software, depois de rolar na mão de 2, 3 empresas, hoje ele pertence à Microsoft. Então, ele não tem licença aberta. Para o meu mestrado, eu consegui utilizar ele, mas todo o meu trabalho de mestrado, eu não posso simplesmente pegar e transformar ele num produto e vender isso. Eu não posso, por uma questão de licença. Se eu quiser fazer isso com um produto plenamente aberto, eu vou ter que usar um dos dois de baixo, que são os dois mais conhecidos, que é o Sphinx, que não tem absolutamente nada a ver com o Python Sphinx, é outra coisa. Esse Sphinx ele é feito pela Universidade Carnegie Mellon, e ele tem implementações em C, em Java e o Apex Python para fazer reconhecedores. Eu, como sou um programador Python de longa data, obviamente desenvolvi uma certa simpatia por ele, apesar de não ter usado. E tem esse Julius. Esse Julius ele é feito em C e em Java, só que ele é feito pela Universidade de Osaka, no Japão. Então, boa parte da documentação dele é toda feita em japonês. Então, não é um negócio muito trivial assim de você ter acesso. O que é importante a gente pensar quando a gente vai fazer um reconhecedor? A gente tem que ter uma limitação clara do que a gente quer reconhecer. Por quê? Porque os nossos dados, essa na verdade foi a minha dissertação de mestrado, os nossos dados têm que atender a alguns requisitos. Eu defini na minha dissertação esses 4 requisitos como uma herança da linguística computacional. Ou seja, eles têm que ser autênticos, eles têm que ser dados que não são dados manipulados para aquele domínio que eu quero. Ou seja, se eu quero reconhecer discursos, seria interessante que eu montasse todos os meus modelos matemáticos baseados em discursos, e não baseados em, sei lá, programação de televisão. Certamente a acústica daquele áudio que eu estaria trabalhando para fazer os meus modelos seria muito diferente do áudio que eu ia usar depois, e o resultado não ia ser bom. Então, eu tenho que ter uma questão de autenticidade, tem que ser dados adequados, tem que ser representativo, não adianta eu querer reconhecer qualquer discurso sobre qualquer tema, de qualquer pessoa, e treinar a minha base de dados com poucas horas de áudio. Eu tenho que ter uma quantidade de áudio considerável para ter um reconhecedor que dá uma performance boa. E esse é o principal problema da área. É o principal problema da área. Porque os dados são muito caros. Você desenvolver um reconhecedor e ter esse banco de dados de áudio e transcrições é algo que custa muito dinheiro. Por quê? Porque fazer a captação do áudio hoje é até relativamente simples. Vocês já nas suas casas têm os plenários transmitindo áudio. Se vocês, por exemplo, têm o hábito de garimpar e armazenar esses áudios de uma forma organizada, vocês já têm metade do problema resolvido. A outra metade é ter a transcrição desse áudio. Então você tem um trabalho manual, inicialmente, de ter a transcrição de boa parte desse áudio para poder treinar os seus modelos. E isso é um trabalho que alguém vai ter que parar, sentar numa máquina e fazer manualmente. No início é assim que se faz. Você não tem de onde partir, né? Depois que você tem um reconhecedor, você pode usar o próprio reconhecedor no processo de transcrição de novos áudios. Fazer uma espécie de retroalimentação do teu sistema. Para fazer com que o sistema aprenda com os áudios que ele já consegue reconhecer e ele só, digamos assim, adicione um novo conhecimento daquilo que ele erra. Tá? Só que para você chegar nesse nível, você já tem que ter evoluído um pouco. Bem, a extensão está diretamente relacionada à representatividade também. Eu tenho que ter dados suficientemente extensos. Tá? Se eu for transcrever texto sobre, sei lá, política internacional, certamente vou ter problemas com nomes estrangeiros. Então, não vai ser uma coisa muito simples de treinar modelos que entendam isso. Tá? E é uma coisa recorrente. Né? É bastante comum isso acontecer.
Bem, algumas coisas que não diz muito, já comentei. Tá, a pergunta. Será que para o inglês isso é melhor do que para o português? A gente já conhece algumas aplicações em inglês que funcionam relativamente bem para esse domínio. O Google tem um sistema de reconhecimento de fala que ele é baseado num banco de dados respeitoso, é bastante grande. E eles têm a vantagem de criar os modelos de linguagem deles baseados em garimpar a própria web do que o Googlebot vasculha diariamente para fazer indexação de sites. Então eles têm um corpus que eles liberaram recentemente para pesquisa, que ele tem 1 tera words. Ele é 6 ou 8 DVDs só de palavras filtradas de toda a internet. 1 tera words é muita coisa. Você consegue ter uma representação muito boa do idioma inglês, por exemplo. E para português a gente não consegue chegar nem na casa dos milhões de palavras. A gente está muito longe disso ainda. E aí o que acontece? À medida que a gente vai adicionando menos restrições no nosso sistema, vai tornando ele cada vez mais genérico, cada vez mais a gente precisa de poder computacional. Então, modelos pequenos, modelos de linguagens bastante restritos, eles costumam ser muito eficientes, mas eles têm aplicabilidade pequena. Se eu tenho um modelo um pouco maior, que ele tem um vocabulário grande, a aplicabilidade dele é enorme. Eu consigo utilizar ele para qualquer tipo de funcionalidade. Mas ele tem alta perplexidade, ou seja, ele é um modelo muito complexo, que vai errar muito. E se eu tenho um modelo de linguagem astronomicamente grande, como esses modelos que o Google consegue produzir hoje, teoricamente eles são eficientes tanto quanto os modelos pequenos, por uma questão de convergência estatística, de perplexidade e entropia. Não veio ao caso explicar. Mas o problema é o seguinte, o modelo é tão grande que eu precisaria de um hardware tão poderoso para rodar que inviabiliza usar ele. Eu só para colocar esse modelo na memória, eu precisaria de uma máquina com 4 GB de RAM só para carregar o modelo de linguagem. Então, ele hoje, com a realidade computacional que a gente tem hoje, ele ainda é inviável. Quem sabe daqui a 20 anos esse tipo de modelo já vai se tornar popular nas aplicações, mas hoje ainda não é assim. E modelos acústicos? Bem, modelos acústicos para o inglês é fácil, perto do português brasileiro. Aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Vocês já se perguntaram o quanto complexo é entender todos os diferentes sotaques que a gente tem no nosso país? Que é do tamanho de um continente. Eu já vi publicações documentando que a gente tem mais de 18 de sotaques diferentes. E há quem diga, quem é do departamento de letras aí, dessa área, que considera cada pessoa como um pequeno idioma. Cada pessoa tem a sua própria forma de se comunicar. Eles tratam cada indivíduo como se fosse um pequeno sotaque, digamos assim. Então é algo muito difícil. E a gente ter dados representativos para um cenário tão diversificado assim, torna os modelos acústicos um verdadeiro pesadelo, porque aí não basta ter dados em quantidades. Eu tenho que ter dado em quantidade e em qualidade, do ponto de vista representativo daquele tipo de domínio que eu quero tratar. A Câmara dos Deputados aqui, por exemplo, seria um pesadelo fazer um modelo para eles. Eu até pensei em fazer, acabei desistindo. Porque os próprios deputados, por uma questão constitucional, há uma quantidade X de deputados por estado. Então, os deputados, em sua própria natureza, eles já têm sotaques diversos, né? Não seria uma tarefa nada simples. Para, por exemplo, quem tem uma Câmara Municipal ou estadual, é uma tarefa mais fácil, porque você, tendo os dados para treinar os seus próprios modelos, você consegue ter um resultado melhor, com uma quantidade menor de dados. Justamente porque a variabilidade enfim, a variabilidade de sons que a gente vai ter nesses modelos ela é muito menor. Para quem está curioso de o quanto bom pode ficar isso, eu vou mostrar alguns gráficos que são resultados da minha dissertação de mestrado. Deixa eu só tomar alguém que estou sem voz. Bem, depois de muito formular na minha dissertação de mestrado, eu tive que provar aquilo que eu estava propondo. E para isso eu recorri a um reconhecedor. Para português do Brasil, usando dados de um banco de dados que eu comprei. É um banco de dados que eu tinha lá 100 locutores diferentes, 50 e poucos
masculinos e 40 e poucos femininos. Ou seja, era um banco de dados controlado, balanceado do ponto de vista de sexo e com uma qualidade razoável. Não era uma qualidade muito boa, era razoável. O que eu consegui? Essas barras que vocês estão vendo são diferentes algoritmos, tá? Diferentes configurações de reconhecedor. A melhor, que é essa aqui da direita, ela chegou já em 95% de reconhecimento. Ou seja, ela já erra pouco. Fazendo mais algumas melhorias, eu cheguei em... sim, convém lembrar o seguinte. Essa barra, ela tem esse tracinho, né? A barra em si, ela considera a média de N experimentos. Do ponto de vista científico, não basta fazer o experimento uma vez. Você tem que fazer várias vezes para não ter nenhum bias nos dados, nenhum tipo de tendência que torne o teu modelo viciado. Então, na verdade, aqui são resultados médios e essa barra ela diz o máximo e o mínimo. Então, na média, eu conseguia 89,7%, 90% de acerto. Com algumas melhorias, eu cheguei em 93%, quase 94%, para um vocabulário pequeno, ou seja, para um domínio bem específico. Mas crescendo meu vocabulário, isso caiu para cerca de 71%. Ou seja, algoritmo a gente tem, a tecnologia está aí, funciona, senão eu não conseguiria 90% de acerto nunca. Mas, à medida que o meu vocabulário cresce, que eu tenho dados cada vez mais escassos, o meu problema se torna mais crítico. Eu vou acertar cerca de 70 e poucos por cento. Não é um acerto ruim, para quem não tem nada, acertar 70% já é uma mão na roda. Ou seja, se você, por exemplo, hoje faz transcrição de sessão plenária tudo na unha, manualmente, ter um software que faça 70% para você já ia ser ótimo, né? O problema é você conseguir tratar esses teus dados e retroalimentar o teu sistema, os teus modelos, para de 70 pular para 90. Aí começa a ficar difícil. 94, 95, como eu cheguei. Então, eu já estou quase encerrando, eu vou finalizar agora com algumas dicas para quem tiver interesse nessa área, por onde vocês devem começar. Tá? Eu vou ser bem sucinto, depois eu vou abrir para perguntas, porque eu acho que essa é uma área que ela precisa de muita cooperação. Eu pretendo, até com uma questão de negócio, para dar continuidade à minha pesquisa, e porque eu vou fazer doutorado ano que vem, já está praticamente acertado, eu pretendo lançar um produto para fazer isso comercialmente, né? Só que esse tipo de produto não se constrói sozinho, justamente porque eu não tenho como fazer isso sem dados. Então, a primeira coisa que todo mundo que quer ingressar nessa área, que quer ter acesso a esse tipo de tecnologia, é tomar cuidado com armazenar todo o áudio que é dito, tudo que aquilo que é falado, que potencialmente você gostaria de transcrever, você tem que armazenar. Sai gravando. Compra lá meia dúzia de HD, grava tudo. Tá? Toma cuidado para manter uma boa qualidade nessa gravação. Não precisa ser uma qualidade de CD, pode ser uma qualidade lá de 22 kHz, se é fala, pode ser mono, não precisa ser estéreo. Tá? Então, tomem o hábito. Tudo que é dito, gravem. É um bom hábito. E, na medida do possível, tentem fazer tantas transcrições quanto possível desse áudio. Para que no dia que vocês forem adotar uma ferramenta de reconhecimento de fala, ou desenvolver uma, ou adotar uma ferramenta de um fabricante qualquer, que vocês tenham como implantar um modelo que diz respeito ao teu domínio. E não um modelo que vem pronto lá da IBM que ninguém sabe como é que foi feito. E que certamente não vai funcionar tão bem quanto o domínio que você está modelando com os teus dados. Então, armazenar tudo que é dito e tentar manter as transcrições ortográficas disso de uma forma organizada. Já falei, cuidado com solução pronta, não é um problema fácil. Qualquer solução pronta que aparecer, solução milagrosa por aí, abra um olho, que não é bem por aí. E o principal, todo sistema de reconhecimento de fala, ele deve aprender com os erros do próprio sistema. Ou seja, hoje você treina um modelo para reconhecer com uma determinada qualidade os teus pronunciamentos. O próximo modelo que tu treinar, ele tem que usar já esse conhecimento que ele tem para passar a reconhecer os erros que ele tinha no modelo anterior. Isso é interessante porque o modelo vai crescendo com o tempo. Você pode levar, sei lá, 5, 10 anos para produzir um modelo perfeito. Um modelo que realmente funcione
para a tua realidade. Então, atentem isso. Esse era o principal problema do ViaVoice, por exemplo. O ViaVoice não fazia isso. O ViaVoice não tinha, e nenhum software do mercado hoje que eu conheço, talvez o Dragon Speak faça alguma coisa assim, que é um software mais novo. Mas, enfim, a grande maioria deles não aprende com os próprios erros. Eles têm um modelo lá, um modelo acústico e um modelo de linguagem. O modelo de linguagem até te permite que você retroalimente com textos do seu próprio computador, mas a partir do momento que ele faz o reconhecimento, ele não te permite com que o software aprenda com os erros do próprio reconhecimento dele. Então é um software que não evolui. Isso é um problema sério. E acima de tudo, não sejam otimistas demais. É um problema que não é trivial e que leva muito tempo, dá muito trabalho para resolver. Tá? Não pensem que vocês vão comprar magicamente uma solução e do dia para o outro todos os seus problemas de transcrições tá resolvido e pode pegar todo o setor de taquigrafia e mandar todo mundo para a rua. Não existe isso. É uma solução que, tecnicamente, ela é viável, mas exige muito trabalho de preparação nos dados, principalmente. Bem, era isso, pessoal. Eu vou abrir para perguntas, então, depois eu vou fazer meu jabá. Alô, melhorou. Boa tarde. A minha primeira pergunta seria o seguinte: aquele modelo, aquilo que você apresentou no seu mestrado, mostrou que à medida que você aumentou o tamanho do vocabulário, você perdeu na precisão, caiu de 90% para 70%, e você tinha um número de locutores, não sei quantos, mas enfim, tinha vários. É razoável supor, se fosse sempre a mesma pessoa, que isso seria consideravelmente melhor, que você manteria os 90% ou próximo disso? Você chegou a dar uma olhada nisso? A primeira pergunta. Segunda pergunta, claro. Alô? Liga mais tarde, por favor. Alô? Agora sim. Tem que tomar cuidado para não confundir dois assuntos diferentes, tá? Uma coisa são diversos locutores. Os diversos locutores eles vão formar um modelo acústico. Esse teste que eu mostrei, eu estou partindo do pressuposto que o modelo acústico é um modelo único. Aqueles resultados que eu tive um decréscimo da eficiência do meu sistema foi quando eu cresci o vocabulário do meu modelo de linguagem. Ou seja, antes eu estava restrito a um conjunto de palavras pré-determinado, que era um conjunto relativamente pequeno, de algumas centenas de palavras. Quando eu subi para algumas dezenas de milhares de palavras, eu tive aquele decréscimo. Tá? Isso é um problema que a computação teórica explica, ele diz respeito à entropia do sistema. Ou seja, eu não vou explicar o que é entropia, mas vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho um reconhecedor. Ele tem que adivinhar, como se fosse na moeda, qual vai ser a próxima palavra em relação a que ele está. Ele já sabe qual é a palavra atual, ele vai tentar adivinhar qual é a próxima. Quando eu tenho 1000 palavras, eu tenho uma chance em 1000 de adivinhar qual é a próxima. Quando eu tenho 1 milhão de palavras, eu tenho uma chance em 1 milhão de adivinhar qual é a próxima. Então, à medida que eu vou crescendo o meu vocabulário, a chance de eu reconhecer, ela vai diminuindo. Porque o meu sistema ele se torna, o termo correto é perplexo. Ou seja, ele tem uma complexidade computacional diretamente associada com o fato do meu sistema estar tendo que adivinhar uma quantidade maiores de palavras. Então, quanto mais palavras eu puder adivinhar, adivinhar é um termo ruim, reconhecer seria melhor. Quanto maior o vocabulário de reconhecimento, menor tende a ser a taxa de eficiência do sistema. Veja, eu entendi o seguinte, você falou, inclusive, que na Câmara seria complicado porque existem diversos tipos de sotaque. Então,
quando você tem esse seu modelo acústico que você utilizou, os locutores, a palavra XPTO era igual para todos os locutores, não havia diferença de modelo acústico entre um e outro? É confuso mesmo. Aí tem mais um problema. O modelo acústico não é feito com palavras, é feito com fonemas. Ok, que seja. Então, o que acontece? Necessariamente, os locutores que vão treinar o meu modelo acústico, eles não precisam falar as mesmas palavras. Porque as palavras, sejam elas quais sejam, elas são transcritas para fonemas, que são as menores unidades. Bem, tem uma outra teoria. Depois isso vai virar trifones, que é uma sequência de 3 fonemas, um fonema central, direito e esquerdo. E isso vai, na verdade, criar o meu modelo acústico. O meu modelo acústico ele vai ter uma quantidade determinada de fonemas. No caso, eu usei 32 fonemas para representar todo o idioma português. O que acontece é que eu preciso ter uma quantidade de amostras significativa de cada um desses fonemas. E essa amostra, ela está diretamente associada com o tipo de locutor. Então, se eu quiser reconhecer bem tanto homem quanto mulher, eu deveria ter uma boa quantidade de amostra, tanto de homem quanto mulher. O caso, por exemplo, da Câmara, a gente sabe que, historicamente, no país, a representatividade das mulheres no parlamento é muito menor, é quase insignificante. Então, se a gente, por exemplo, quisesse que o reconhecedor funcionasse tanto para homem quanto para mulher, isso já seria um problema. Eu não estou falando nem de sotaque, só a questão de gênero para tu ter uma ideia, entendeu? Mas é isso. Bom, a segunda pergunta é, você falou que Sério? iria lançar um produto comercial, né? Isso. E também disse que os hoje existentes têm o problema de que eles não se remendam, digamos assim. O senhor pretende resolver essa questão, tentar encontrar uma Assim, solução para isso? é complicado generalizar quando a gente faz uma declaração dessa, tá? Se tem um outro fabricante de software aqui na sala, ele me surra, porque certamente ele vai dizer que não é bem assim. Mas na prática, os softwares de caixinha, esse que você instala em computador desktop, eles não têm esse tipo de inteligência, tá? De aprender e se retroalimentar com os erros do próprio reconhecimento, simplesmente porque as pessoas não estão preparadas para, digamos assim, absorver o custo computacional de calcular esses modelos. Eu tinha modelos relativamente pequenos no meu mestrado e já eram dias calculando. Eu tive que comprar no break, inclusive, porque às vezes eu deixava a máquina processando 3, 4 dias, dias e noite processando a matemática desses modelos. E às vezes faltava luz no meio e eu tinha que começar de novo. Então, os softwares não fazem isso justamente por causa disso, da intensidade computacional. Eles vão para outra linha, que é a adaptação de locutor. Existe um modelo padrão, e aí depois esse modelo ele tenta aprender a peculiaridade da voz, da sua voz. Ele tenta se adaptar à sua voz. Falando do modelo matemático, isso é o seguinte, é um modelo gaussiano, onde eu tenho lá diversas gaussianas que representam as minhas características. A adaptação, ela vai tentar extrair as mesmas características do modelo da tua voz e vai mudar os centroides dessas gaussianas para tentar adaptar aquele modelo pré-calculado para a tua voz. Isso funciona? Funciona melhor do que se tu não fizesse nada, dá uns 5% de melhora. Mas para fazer independência de locutor, por exemplo, para 30 variadores diferentes é complicado. Porque você vai ter que adaptar o software toda vez. Não dá. Fica impraticável. Fora que comissão, né? Comissão não é só o deputado ou o vereador que fala. Uma comissão, às vezes, vem o cidadão lá, um engenheiro, um advogado, falar acima de um determinado assunto e o sistema não vai estar preparado para ele, né? Então, fazer um sistema independente de locutor, realmente, ele tem que se retroalimentar com inteligência, né? Ele tem que aprender com os próprios erros. Eu pretendo fazer isso, sim. Bem, todo mundo sabe que eu tenho provedor. Hoje, boa parte do meu sustento sai de hospedar soluções interledges e hospedar soluções baseadas em Plone. Eu fui core developer do Plone desde o início do projeto, então hoje isso me possibilita uma certa vantagem competitiva, né? Porque ninguém consegue dar um suporte como eu consigo, porque eu conheço o software de cabo a baixo, né? Conheço as peculiaridades do software, consigo dar um tratamento diferenciado. E essa área de reconhecimento de fala em si, eu vejo que ela tem muita relação com o GTEC, justamente porque
ela é uma área de apoio para vocês, né? Ela acabou sendo minha dissertação de mestrado, porque eu acabei voltando para a área de IA, e eu pretendo sim lançar um serviço nessa área. Só certamente não vai ser um software de desktop. Provavelmente vai ser um serviço do próprio provedor. Algo no modelo que você submete um arquivo de áudio e o sistema vai reconhecer e te devolver o texto por e-mail, por exemplo. Alguma coisa assim. Eu estou ainda amadurecendo a ideia. Ainda não tenho isso implementado. Perguntas? Sim, tem um videozinho. Muito obrigado, João. Deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo é interessante. Só sobe o volume aí para nós. Microsoft calls it voice recognition, but after today's major technical glitch, you and I might want to refer to it as voice recognition instead. Dear Mom, comma. Fix Aunt. Delete that. Delete that. Delete that. I think it's picking up a little bit of echo here. Delete, select all. Okay. I'm glad you're enjoying this. Ouch! Let's not forget the first part of recognition is wreck, as in train wreck. That was today's demo for Microsoft, to be sure. Those who have seen this software actually work say it tends to be temperamental, but clearly voice recognition in Redmond was in a bad mood today. And you were wondering why Vista keeps getting delayed? Back to you. Now, Microsoft is not happy we showed you that video, and it wants you to know that they are blaming ambient noise for the failure. But as you can hear, it was quiet until the product didn't work, and everyone started laughing. Live television's rough. Welcome. Alô? Não sei se deu para entender, enfim, o vídeo está em inglês, mas ela fala no final, inclusive, que a desculpa da Microsoft que o software não funcionou é que existia muito ruído no ambiente. É aquilo que eu falei, eu treino um modelo acústico. Se esse modelo acústico foi treinado sem ruído, com áudio de alta qualidade, na hora que ele vai tentar reconhecer um áudio que tem muito ruído, ele vai ter problema. Então, a desculpa deles é que tinha ruído, mas óbvio. Ela mesmo disse que estava em silêncio no negócio. O mais provável aí é que não tenha tido adaptação do locutor. Ou seja, existia um modelo bem treinado, provavelmente, mas o locutor, antes de treinar, de usar o software, esqueceu de fazer a adaptação para ele. Então, certamente, o software enlouqueceu e não funcionou direito. Não é uma tarefa trivial. Isso é... Assim, esse vídeo já é um pouco antigo. Deve fazer uns 2 anos. Ele foi na época do lançamento do Windows Vista. Isso aqui é o sistema de reconhecimento de fala padrão para inglês do Windows Vista. Perguntas? Quem tinha uma pergunta aqui? Eu. Vamos lá. Pergunta. Queria saber as ferramentas que você acabou utilizando. Aí você falou que ia passar por cima e tal, mas só para ter uma ideia, pelo que eu você falando aí, talvez você tenha utilizado o filtro de Kalman para fazer alguns cálculos. Não. E se você já tentou trabalhar com CUDA para poder acelerar o nível de processamento do seu de cálculo? Tá. Filtro de Kalman. Não usei isso, porque HMM ele é baseado num modelo estocástico específico, tá? Ele já tem uma forma... Ele é baseado em HMMs com GMMs. Então, não tem muito a ver. E segundo, CUDA. CUDA é esquema de usar GPU, né? Usar processador de placa de vídeo para alto desempenho, né? Não usei. É algo interessante, poderia até analisar. Mas eu tenho um problema nisso. Meu processo ele é sequencial. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de processamento de alto desempenho, a primeira coisa que você pensa, vamos paralelizar. Vamos rodar isso num cluster de 200 máquinas. Esquece, esse tipo de coisa assim, não funciona assim, ele é um processo sequencial. Ele roda, CPU bound, 100% do tempo, não tem jeito. Ou tu usa um supercomputador de alguns milhões de dólares, ou tu espera. Não tem jeito. Perguntas? Todo mundo assustado. Acharam que era fácil, né? Ele vai chegar aí, vai dar um software pronto para nós.
Não tem mais perguntas, pessoal? Vou fazer eu uma pergunta, então. Quem de vocês já usou algum software de reconhecimento de fala? Via Voice? Qual é a opinião de vocês sobre o Via Voice? Eu também tenho a mesma opinião. E é justamente por isso que ele saiu do mercado, né? Tava queimando o filme. Ninguém gosta de fazer adaptação de locutor, é um saco. Essa meia hora que você está falando é aqueles textinhos que você tem que ler, né? Aquilo ali é adaptação de locutor. Você tem um modelo acústico na ferramenta. Quando você está lendo aquele texto, na verdade ele já sabe, ele já espera, o software já sabe qual é o fonema que você vai emitir quando você lê determinada palavra. Então, na verdade, ele está se adaptando para a tua voz. Só que é um saco, porque se você escolher lá o textinho do Machado de Assis, que é o menorzinho, mesmo assim você leva 10 minutos. E se você não lê o texto maior aquele, certamente o software não funciona direito. Mas quem é que vai ficar lendo 1 hora lá para até o software funcionar? É um saco mesmo, é um saco. Independente de locutor, tem esse problema, né? Você tem que usar uma base para montar o teu modelo acústico, que é muito grande, para evitar justamente esse problema de adaptação. Torna o teu software mais flexível, mais inteligente, mas aí haja dados, né? Haja dados. Bem, eu queria... Alô. Queria fazer mais um comentário, provavelmente uma pergunta. Eu sou da mesma universidade que você, da URGS, fiz colégio, graduação e mestrado lá. Inclusive, fui aluno de física do colégio da professora Liane, que não sei, deve estar aposentada, não sei, deve Liane Taroco, de redes. Isso. E acho que foi a primeira turma que fez COBOL, Fortran, usando o computador instalado naquele CPD que tem do lado do Hospital de Clínicas, que antes era no subsolo da Escola de Engenharia. Bom, isso é apenas para comentário. Eu tenho um problema, eu sou servidor do Interlese, mas eu entrei no Senado como tradutor. Então, eu tenho um trabalho que é o seguinte, tradução, versão e interpretação. Quem não sabe, tradução é de língua estrangeira para língua local, versão é o oposto, interpretação é fala. Então, o que mais tem é tradução. Um texto em inglês, que eu tenho que botar na minha frente, e digitar em português. Bom, eu consigo falar esse texto muito mais rápido do que eu consigo digitar. Eu consigo pegar um texto em inglês, salvo se ele for um vocabulário muito técnico que eu te conheça, mas os textos que normalmente aparecem no Senado são textos de legislação estrangeira lidando com questões econômicas, de ciência política, de current affairs, que são fatos que interessam os parlamentares. Não tem problema, eu consigo, mais ou menos na mesma velocidade que eu leio, eu consigo falar em português, só que eu não consigo digitar nessa mesma velocidade. Então, minha produção não é tão rápida quanto seria se eu pudesse falar e aparecesse na tela escrito, né? Então, eu tenho muito interesse em exatamente o que se está expondo, né? Eu nunca usei, não tem no Senado que eu saiba esse tipo de sistema, mas eu te perguntaria o seguinte, considerando que eu vou usar o meu sistema, só eu, a minha voz, o meu jeito de falar, tem alguma coisa no mercado, tem alguma coisa assim no futuro próximo que possa vir a me ajudar permitir que eu possa ler um negócio em português e o negócio escrever para mim com, sei lá, acerto 80%, 90%? O que eu fiz daria. O que eu fiz seria relativamente fácil de adaptar para um único locutor, mesmo com um vocabulário relativamente, sei lá, vocabulário de economista é um negócio meio repetitivo. Eu acho que com umas 3.000 palavras você faz. Uhum. Então, acho que sim, acho que daria. Não é tão difícil assim. Agora, eu acho que o software mais legal para você não é software de reconhecimento de fala. Porque, na verdade, você está fazendo a tradução, lendo o texto, interpretando mentalmente e traduzindo, né? Ou seja, é o seu trabalho. Na área da ciência da computação, os sistemas de traduções eles têm uma área de pesquisa específica que se chama Machine Translation. Se tu olhar no Google, tem bastante pesquisa sobre isso. Os softwares de Machine Translation, eles são a grande piada da computação moderna, porque no início das pesquisas, o que se fazia era traduzir, por exemplo, algo de russo para inglês, e depois de inglês de volta para o russo. E tem verdadeiras piadas na internet dos resultados catastróficos que esse tipo de experimento já teve.
No entanto, hoje já tem muita pesquisa avançadíssima em Machine Translation e que não sofre de 10% dos problemas que a área de reconhecimento de fala tem. Por quê? Porque a área de reconhecimento de fala envolve fonética, envolve linguística computacional, envolve processamento de sinais. A área de Machine Translation, especificamente, é uma área de linguística e inteligência artificial. É uma área mais simples. E que, do ponto de vista de solução, ela está menos sujeita a problemas. É uma área mais tranquila, você tem mais liberdade para criar. Então, tem muita ferramenta legal hoje para auxiliar no processo de tradução. Tá? Seria, de repente, interessante pesquisar não uma ferramenta para auxiliar no trabalho de digitar textos de forma eficiente, mas sim buscar uma ferramenta que te auxiliasse na tradução propriamente dita, uma ferramenta inteligente para isso. Teria que ser uma ferramenta de Machine Translation, que é outra área. Ela é correlata do reconhecimento de fala, mas é uma outra área. Pô, eu não sei como está o estado da arte disso, mas a última vez que eu olhei tinha problema, porque a questão é o contexto, né? Exato. A palavra pena, ela pode ser caneta, pode ser água, pode ser um sentimento porque alguém morreu, pode ser alguém que vai para a cadeia. Então, essas máquinas, esses sistemas ainda não conseguem captar o contexto. Na verdade, forma, hoje já tem pesquisa para já? fazer isso. Tá certo. Tem. Depois você me dá umas dicas aí. Não, tem um software chamado Faraó, se eu não me engano, que faz isso. E tem alguns derivativos dele que faz isso. Inclusive vai ter um evento em Porto Alegre em abril, eu tive um artigo aceito, é uma conferência internacional sobre computação, linguística computacional. Vai ter 2 tutoriais, um vai ser sobre reconhecimento de fala e o outro vai ser sobre Machine Translation. Talvez seja legal tu ir. Quem promove? Quem promove é a PUC. Okay. A PUC de Porto Alegre. Obrigado. O tutorial de reconhecimento de fala é meu orientador que dá, então fazendo um jabá assim. Agora deixa eu fazer um jabá de mim mesmo, pode? Pode, Jean? Tá aprovado? Posso? Tá bom, sessão jabá, pessoal. Então, todo mundo sabe que eu trabalho no provedor Paital.com, é uma iniciativa que eu já tenho aí há quase uns 3 anos. O Interledges vem aí hospedando soluções de portal modelo e SAPL para as câmaras municipais, mas a gente faz isso com uma proposta um pouco diferenciada. Além de fazer o propriamente dito, o serviço de hospedagem, a gente dá suporte, e é um suporte de um nível de especialista, digamos assim. Porque quando as pessoas têm problemas e o software livre, das duas uma, ou reclama para o GTEC, que é a gente, ou você contrata uma pessoa para ter o suporte e a solução do seu problema. É o que a gente se propõe, a dar um suporte especializado para o código que a gente hospeda. Seja ele de soluções Interledges, seja ele de produtos Plone padrão. A gente tem lá uma lista de produtos homologados em que a gente escreve patch, faz correções, esse tipo de coisa. Bem, além de fazer hospedagem de soluções, que é o que a gente faz mais corriqueiramente, de SAPL e portal modelo, a gente também disponibiliza serviços especiais para câmeras maiores. Então, se você quiser um servidor dedicado lá para hospedar um site maior, se você precisar de um servidor de e-mail com uma capacidade superdimensionada, se você precisar de um sistema de DNS redundante, ou como mostrou o Ramiro hoje de manhã na palestra dele, se você precisar, por exemplo, de um servidor de streaming para fazer transmissão de áudio e vídeo, a gente também está ofertando. No caso específico de servidores de vídeo, é interessante para quem tem câmera contratar o serviço de um provedor especializado, porque o consumo de banda é muito alto. Né? Você tem que analisar que cada usuário concorrente que vai estar ouvindo aquele streaming vai estar consumindo de banda aquele bitrate de vídeo ou de áudio que a tua streaming está passando. E isso para uma quantidade grande de usuários é preocupante. Então, como a gente tem uma estrutura legal, com bastante banda, a gente consegue prestar esse tipo de serviço. Eu vou estar aí para o evento. Quem tiver interesse de trocar uma ideia, é só me procurar. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.